Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela Cabral e hoje nós vamos falar sobre um livro, uma obra, fazer a resenha de um dos maiores clássicos do C.S. Lewis, mas que é o meu segundo preferido, porque ele perde só por Carta de um Diabo, seu Aprendiz, que ganhou meu coração porque ele foi o primeiro. Eu tô falando aqui do Abolição do Homem, que se você não leu, você precisa ler correndo. Esse livro aqui, gente, ele é dividido em 3 capítulos, né? E um apêndice que nós vamos saber a sua serventia. E ele começa esse capítulo, Homem Sem Peito, analisando, né, destrinchando o que ele quer falar a partir de uma análise de uma matéria que falava sobre a elaboração de um material didático por 2 professores que ele não identifica quem eles são, mas substitui seus nomes por Gaio e Tito. E aí, gente, o que ele vai fazer? Ele vai falar sobre a deturpação do sistema, não só do sistema, mas como a educação no sentido geral, na sociedade. Lembrando que ele vivia ali na época do século XX, nós estamos no século XXI e isso continua muito atual e provavelmente, como o pecado tende a se multiplicar até a volta de Cristo, provavelmente a educação não vai melhorar muito além do que está agora, né? Bom, então, para falar de deturpação, nós temos que falar sobre que a educação é um dos braços da cultura e que o seu poder de influência e molde de uma sociedade é enorme, né? Então, para que uma pessoa seja influenciada, basta ensinar alguma coisa diferente. Basta começar lá no início da vida, na tenra idade de uma criança, nos seus 5 anos, 6 anos, porque é importante salientar aqui que o C.S. Lewis, ele acredita que a moral do ser humano, ela é intrínseca a ele, ela é imanente, ela nasceu com ele, foi Deus que colocou isto nele. Mas ela pode ser cortada, como uma árvore. Uma árvore, ela é frondosa, toda bonita, só que ela pode ser cortada e deformada. Então, a moral é assim, ela pode ser corrompida. E um dos meios de assim fazer é através de um ensino. E ele usa, o autor, ele fala através de uma ótica do simbolismo. E primeiramente nós precisamos saber então o que é o simbolismo, né? O simbolismo, gente, vou usar aqui uma definição breve que o professor Guilherme Freire citou ali em um dos seus cursos do Núcleo de Formação do Brasil Paralelo, que é que o símbolo ele é um intermediário entre o seu intelecto e o seu objeto. E mais profundamente ainda, eu posso dizer que o símbolo é o mediador entre o que meu intelecto, entre eu e a realidade e a verdade. Muitos autores clássicos usam os símbolos para que nós enxergamos os problemas, nós enxergamos a realidade e viemos a fazer alguma coisa com relação a isso, né? Para melhorar, para solucionar estes problemas. Porque nós sabemos que os autores clássicos não jogam soluções para a gente. Eles mostram o que está acontecendo e propõem que vocês resolvam. Então, o simbolismo, quando ele é deturpado, portanto, nós temos uma deturpação da própria verdade, né? A pessoa ela não sabe mais a verdade, não vive mais na realidade. E é exatamente isso que está acontecendo na vida atual, na geração Z. Porque com o relativismo excessivo, nós não temos mais uma âncora, um fundamento. Não temos mais um óculos certo, entende? Então nós não temos mais contato com a realidade. Apesar de nós termos, como o professor Guilherme Freire também falou, um excesso de simbolismo, nós não temos uma profundidade neles. Somos rasos, pobres nessa geração atual. Então, isso é uma das causas, inclusive,
de ser uma geração tão doente, ter tantos casos de ansiedade, tantos casos de depressão. Muitos dirão, ai, mas é doença. Deve ser tratado? Claro que deve. Mas um dos princípios em que pode trazer isto à tona são problemas, primeiramente, de raiz espiritual e, consequentemente, outros problemas que vão gerando problemas emocionais e problemas físicos, certo? Claro que esse pode não ser um dos, mas pode ter certeza, pode não ser alguns casos, né, a causa de alguns casos, mas muitos têm raiz nessa falta de sentido da vida, na falta de enxergar a realidade e enfrentar os problemas. Porque se nós não sabemos a verdade, não tem como enfrentar problema, porque não sabemos quais são os problemas, certo? Então, essa é uma coisa muito boa que o C.S. Lewis toca nesse livro e que é uma verdade muito atual. E aí, no segundo capítulo desse livro incrível, ele fala sobre o caminho. No primeiro capítulo, nós vemos sobre quais são as ferramentas para poder deturpar alguém, vamos dizer assim. E no segundo, nós vamos ver como vamos deturpar alguém. Porque não adianta nós termos as ferramentas e não sabermos usá-las. Então ele vai falar como que é feito esse trabalho. E ele vai lá e discorre sobre como seria uma sociedade que não tivesse os valores. E ele chama esse conjunto de valores de tal, porque já que eles são imanentes na sociedade, significa que em qualquer cultura eles vão ser iguais. Podem ser expressos de formas diferentes, claro, só que vão ter os mesmos princípios, as mesmas premissas, os mesmos resultados. Então, por exemplo, não matarás vai ser não matarás para todos, apesar pode ser expresso de formas diferentes, mas vai ser o mesmo princípio. Vai partir do mesmo ponto. E é o que ele chama de tal. Não sei se fala assim. Bom, e aí ele vai falar que nessa geração, possivelmente substituída nos valores pela ideologia, que é tirar a moral para colocar o que eles querem, ele coloca aqui que, claro, nós sabemos, se é tirado alguma coisa, outra coisa é substituída, né? Há uma substituição. O Tim Keller fala que se Deus não é o centro, o ídolo, o centro do nosso coração, haverá algum ídolo no coração. Pode não ser Deus, pode ser estudos, pode ser uma pessoa, pode ser uma posição, mas algo vai substituir Deus no seu coração, caso Deus não esteja no centro da vida. E é exatamente isso. Os valores, no caso, ele coloca aqui que no lugar dos valores é colocado o instinto. O que é um instinto? O instinto é um impulso. Nós temos então os valores como sendo os que nos representam nossas virtudes, que nos fazem agir de uma certa maneira e nos controlar. E os impulsos, eles... Porque nós temos a carne, né? Como nós cristãos sempre nos referimos, a carne, ela sempre quer o prazer. Ela quer agir de forma desenfreada. Nesse sentido, portanto, os valores vão para tentar frear isso, controlar. Olha, você não pode agir desse jeito, senão você mesmo vai se matar. E aí, quando os valores são substituídos por isso de instinto, que isso na verdade acontece na atualidade, faça o que o seu coração fala, o que é importante é ser feliz. Nós temos então uma deturpação da própria razão de viver. Então vamos lá. Se nós temos então a substituição dos valores pelos instintos, nós temos consequentemente um menosprezo pelas consequências dos nossos atos. Nós não vamos ligar para o que acontece porque eu vivo de maneira desenfreada, não tenho nenhum parâmetro de moralidade, então tudo é permitido. Se nós temos então
essa falta de consciência sobre nossos efeitos, significa então que nós não vamos nos importar com o que vai acontecer com a geração próxima. Porque muito do que acontece nessa atual realidade, nesse atual conjunto de pessoas, é fruto do que foi plantado na geração anterior. Seja por pais que não educaram de maneira correta, seja por influências como mídia, influências da própria educação, influências de artistas, né? Diversas influências aí que plantaram e estão colhendo o que está acontecendo agora. Então, se nós temos então essa inconsequência, nós vamos ter então esse também desprezo pelos efeitos que nossos atos vão resultar na próxima geração. E com certeza a próxima geração, se nossa geração não melhorar, não tiver um desenvolvimento, se ela não mudar, a próxima geração vai ser muito pior. E essa é a grande realidade. Porque, como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. E conforme o abismo vai chamando o outro, vai ficando cada vez maior. E então, essa parte desse segundo capítulo fala basicamente sobre isso. E que esse basicamente é a base para o nosso pensamento da vida inteira, da nossa trajetória inteira de vida. E aí, no terceiro capítulo, ele vai falar acerca da abolição do homem propriamente dita. Ele fala aqui sobre o controle do homem sobre a natureza e como ele usa esse controle para o seu bel prazer. Ele vai falar exatamente o que ele falou no capítulo anterior, que essa inconsequência em não ter esse desejo de saber que os nossos efeitos vão refletir no futuro, vai causar a abolição da humanidade do homem. E isso não é redundante. Porque a nossa humanidade é a nossa moral, é o nosso se importar com o outro. O Tomás de Aquino, ele define o seguinte com relação ao direito, né? Que eu não vou reconhecer o direito do outro se eu não tenho esse direito. Então, se eu não tenho valores, eu não vou reconhecer que o outro é importante, que o meu próximo do futuro pode sofrer com o que eu estou fazendo agora. Não, né? Hoje em dia falam muito de empatia, todo esse negócio, só que eles não têm parâmetro para falar de empatia. Eles não têm parâmetro. Então, fica tudo numa desordem, fica tudo num lamaçal. Você vê como que é? Uma nação desenvolvida, uma população desenvolvida, ela vai ter ordem, vai ter organização. E se essa nação tem ordem e organização é porque ela é fundada em valores fortes e rígidos. Agora, uma geração desordenada, desorganizada, confusa, é uma geração que não tem nenhuma base, que não tem nada para se sustentar. Então, esse livro aqui, eu falei de forma assim, ele merece mais atenção. Ele merece um aprofundamento, uma aula. Esse livro aqui poderia ser dado uma aula por um dia inteiro, de tão importante que ele é. E aí, gente, falando aqui do apêndice, vou falar aqui para vocês, o apêndice que ele faz é exatamente provar acerca dessa tese dele sobre que a moral, ela é intrínseca. Aí ele vai falar o seguinte, que como a moral é intrínseca do ser humano, né, qualquer cultura tem os mesmos princípios, né? Basicamente, como eu disse, pode ser expresso de maneira diferente, pode ser que não esteja da mesma forma, só que vai ter uma premissa igual. Então, por exemplo, aqui, vamos usar aqui um exemplo, por exemplo, da benevolência geral. Aqui, a lei da benevolência geral. Então, aqui, por exemplo, um livro do Egito, não matei ninguém. Aí, o Êxodo dos Hebreus, não matarás. Aí esse aqui, história antiga do Oriente, não faça terror com ninguém, que Deus não fará terror contigo. Aí aqui é algo do nórdico, né, da região nórdica.
em Nastrond, que é o inferno, ele fala que no inferno ele viu assassinos. Então, só dessa primeira parte do apêndice, nós já vemos aqui que toda a sociedade ela parte de algum lugar para instituir as suas leis, né? Apesar de, por exemplo, o Hans Kelsen, que é um jurista, ele fala que a moral não tem nada a ver com direito. Só que é óbvio que parte de algum princípio, né? Parte de algum lugar para que seja instituído aquela legislação. E aí nós temos várias coisas aqui, ó, falando de ganância, onde ele compara as legislações de cada cultura e vê como que elas são parecidas entre si, mostrando que nós sabemos o certo, mas de alguma forma isso pode ser deturpado conforme a vida vai passando. Então, olha só, gente, eu recomendo demais que vocês leiam esse livro incrível. É um livro essencial para o nosso amadurecimento, para o nosso desenvolvimento intelectual e desenvolvimento da vida, para que não sejamos influenciados por qualquer um aí que fala e que pensa que está falando certo, mas que ele mesmo não tem nenhuma base de vida. Eu agradeço muito a audiência de vocês, que vocês possam crescer cada dia mais e um grande beijo.